Graça e paz a todos vocês. Eu gostaria de convidar você a participar junto com a gente de um estudo bíblico sobre os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Eu gostaria de compartilhar com você como eu entendo essa passagem da Escritura, como eu entendo as questões das bênçãos e maldição sobre os 3 filhos de Noé. O que eu entendo sobre toda aquela história que a palavra de Deus nos relata. Então, eu gostaria de convidar você a participar desse estudo. Nós vamos estar colocando os estudos em partes, vamos estar estudando cada personagem separadamente. Esse vídeo é um vídeo de introdução, basicamente, para a gente estar começando esse estudo. Então, eu gostaria de pedir para você que, antes de tirar qualquer conclusão, antes de você pensar qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para você e te pedir encarecidamente que você assistisse todos os vídeos com relação a este assunto, para depois então você tirar suas conclusões. E se porventura você perceber que algum entendimento está errado, eu gostaria que você falasse, comentasse, porque eu não sou o dono da verdade e eu estou aqui simplesmente querendo passar para vocês o meu entendimento a respeito desse texto da Escritura, que para mim é muito importante, para mim é muito interessante. Tá ok? Então, acompanhe esse estudo junto com a gente, que Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo possa iluminar seu coração, para que você possa entender esse estudo que nós vamos estar fazendo. Bom, para começar esse estudo, eu gostaria de estar lendo o texto, o texto base para esse estudo, que é Gênesis, capítulo 9, do verso 20 ao 27, que está escrito assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Bom, o que esse texto está querendo mostrar para a gente? Primeiramente, eu gostaria de convidar você a entender comigo que a Bíblia é um livro que trata de realidades espirituais. A Bíblia, embora vai usar histórias humanas, situações humanas e terrenas que a gente possa entender, Deus ele vai revelar através dessas histórias realidades espirituais. Então a Bíblia ela não tem o objetivo de apenas contar para nós histórias humanas, terrenas, mas acima de qualquer coisa, ela tem a finalidade de nos revelar realidades espirituais. Então, vamos compreender esse texto, e eu acredito que se você entender da maneira que eu entendi, pelo menos para mim, isso trouxe muita alegria no meu coração quando compreendi e entendi essa história, essas questões das bênçãos e maldições de Noé. Bom, o mundo, nesse contexto, havia acabado de enfrentar o juízo de Deus através do dilúvio. Nós sabemos também que isso aponta para realidades no futuro, E logo após então o dilúvio, nós vemos que Noé ele vai sair da arca junto com a sua família, os seus 3 filhos, a sua esposa e as 3 noras. Ele sai da arca junto com a sua família, junto com todas as demais criaturas que o Senhor Deus havia feito. Noé aqui é uma figura de Deus. Deus então está sendo representado por Noé
nessa história. E o texto bíblico continua dizendo para nós que Cã, e observa que antes até mesmo de narrar o episódio que aconteceu, há um desenfoque de Cã para Canaã. Observa que mesmo antes de contar a história, o texto bíblico vai dizer para nós assim: e Cã, pai de Canaã. Então observa que o foco parece ser mais em Canaã do que no próprio Cã. Então Cã, pai de Canaã, ele vai entrar dentro da tenda de Noé e ele vai ver o seu pai nu. Embora algumas pessoas vão dizer que a nudez, ele tentou abusar de Noé, ter algum tipo de relação sexual com Noé, eu não entendo dessa forma. Para mim foi ver a nudez mesmo, eu entendo que é ver a nudez literalmente, tá certo? Então, e eu acredito que o problema não estava em ver a nudez do seu pai. Acredito eu que Cã, ele entrou na tenda do seu pai e sem querer, vamos imaginar se ele viu a nudez do seu pai, se ele tivesse cobrido a nudez do seu pai, eu acho que não teria o problema. O problema é que Cã, ele vê a nudez do seu pai e ao invés de cobrir a nudez do seu pai, ele zomba do seu pai, mostrando falta de amor, falta de respeito, mostrando irreverência à autoridade do seu pai. Então o pecado está nisso, e não apenas de ver a nudez em si, E aí, após contar para os seus irmãos, agora os seus irmãos já sabendo que o seu pai estava nu, eles então vão colocar um lençol nas costas e descosta, sabendo que ele já estava nu, eles então vão cobrir a nudez do seu pai sem ver a nudez do seu pai. Mas o texto bíblico nos informa então que Cã, ele vai ver a nudez de Noé, vai contar para os seus irmãos, abusando, desonrando o seu pai, e os seus irmãos, Sem e Jafé, entra para dentro da tenda e cobre a nudez do seu pai. A partir daí então, o texto continua a nos narrar que, despertando Noé do seu vinho, ou seja, Noé acordando do seu sono que ele estava por causa da bebida, ele então acorda do seu sono e o texto bíblico diz: sabendo o que lhe fizera o filho mais moço, disse: maldito seja Canaã. Observa que o texto bíblico, ele está dizendo que após Noé despertar do seu sono, do seu vinho, ele soube o que lhe fizera o filho mais moço. E observa que ele não vai citar o próprio Cã aqui na maldição. Ele vai citar Canaã, que é o filho mais moço de Cã. Então ele vai dizer assim: maldito seja Canaã, seja ele servo dos seus irmãos. Então qual foi a maldição sobre Canaã? Canaã, o filho mais moço de Cã, é que ele seria servo dos seus irmãos. E essa maldição, essa profecia, ela só vai se cumprir na volta de Cristo. E a gente vai entendendo isso no decorrer do estudo, ok? Então, ele, após dar a maldição sobre Canaã, ele vai dizer assim: e ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Então, nós observamos o quê? Que agora ele vai dizer: bendito seja o Senhor Deus de Sem. E ainda vai dizer: Canaã lhe seja servo. E vai dizer novamente: alargue Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Observa comigo então que esses três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, esses três homens, no meu entendimento, eles são apenas três personagens. E o que eu estou querendo dizer com isso, eu não estou dizendo que eles não existiram, eu não estou dizendo que essa história não aconteceu, tudo isso aconteceu, eles existiram sim, mas o que eu estou querendo dizer é que Deus vai usar esses três homens como personagem para representar para nós realidades espirituais. De maneira que o que Deus vai se referir a Sem, ele não está falando apenas para a pessoa literalmente de Sem e os seus descendentes,
mas ele está falando dos seus descendentes espirituais. Quando ele também vai amaldiçoar Cã, ele não está amaldiçoando apenas a pessoa de Cã e os filhos deles na carne. Ele não está olhando para a pessoa em si, mas para o personagem a qual Cã está representando, que também é espiritual. E assim, quando ele vai abençoar Jafé, ele está fazendo a mesma coisa. Ele não está olhando para a pessoa de Jafé e para os seus filhos na carne, mas ele está olhando para a figura e para o personagem que Jafé está representando, que também se trata de bênçãos espirituais para os filhos de Jafé espirituais. Eu queria que você entendesse isso aqui comigo para que a gente possa continuar assim o nosso estudo. Então nós vemos que esses três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, são três personagens que Deus vai usar para mostrar realidades espirituais para a gente. Continuando, nós observamos que Cã, ele vai ter 4 filhos. Ele vai gerar Cuxi, Misraim, Pute e Canaã, né? Então, Cã, ele vai gerar esses 4 filhos. E Canaã é o filho mais moço de Cã. E é exatamente sobre Canaã que a maldição vem, entre aspas, né? Ou seja, Cã é o que vê o pai nu dentro de casa e zomba do seu pai, né? Ele falta respeito, ele falta amor para com seu pai, ele desonra o seu pai, mas ao se referir ao texto, antes mesmo de contar a história em si, o texto vai dizer: Cã, pai de Canaã, viu o seu pai nu dentro de casa. Observe então que há uma mudança de enfoque de Cã para Canaã. Por que o texto está mostrando isso? Por que está havendo essa mudança de enfoque de Cã para Canaã? É apenas por acaso? O que está acontecendo? O que Deus de fato quer revelar para a gente através de tudo isso? E eu aqui queria fazer alguns análises com você a respeito desse texto. Noé abençoa o Senhor de Sem e não a Sem. Observa que no texto, quando Noé vai abençoar Sem, ele não está abençoando de fato Sem, mas ele diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Sem. E quem é o Senhor Deus de Sem aqui? O Senhor Deus de Sem era Jesus. Está se referindo a Cristo. Então a bênção não vem sobre a pessoa de Sem, literalmente, mas diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Abençoando assim o Senhor Deus de Sem na pessoa de Cristo. A palavra bendito significa ser adorado. Com isso, Noé profeticamente estava dizendo o quê? Seja adorado o Senhor Deus de Sem. Ou seja, seja adorado o Senhor Deus de Sem, que é Cristo. Isso está apontando para Cristo. E continua então o texto dizendo assim: Canaã lhe seja servo. Agora, Canaã seria servo de quem nessa primeira parte da bênção? De quem Canaã seria servo? De Sem ou do Senhor de Sem? Ora, se o texto está se referindo que bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã lhe seja servo, então está dizendo no primeiro momento que Canaã seria servo do Senhor Deus de Sem e não de Sem. Noé, então, a partir desse momento, vai abençoar a Jafé. Como era essa bênção de Jafé? Primeiro, engrandeça Deus a Jafé. A palavra engrandecer é o mesmo que alargue Deus a Jafé, largo, espaçoso. Então Deus iria espalhar Jafé, né? Alargar Jafé pelo mundo. E o interessante é que essa é a ordem que Deus dá, né, para Noé e seus filhos quando ele sai da arca.
que é espalhar por toda a terra, multiplicar e encher toda a terra, espalhar em toda a terra. E aqui nós estamos vendo Deus dizer que engrandeça Deus a Jafé, espalhe Deus a Jafé, alargue Deus a Jafé. E logo em sequência a bênção vai dizer, habite ele nas tendas de Sem. Então, após Deus alargar Jafé, espalhar Jafé pela terra, ele iria então habitar nas tendas de Sem, né? Nas tendas de Sem, nas tendas do Senhor de Sem. E só lembrando aqui que a palavra tenda, ela significa casa. Então, quando Deus está dizendo habite ele nas tendas de Sem, ele está dizendo que Jafé, após ser espalhado, ele teria a oportunidade de habitar na casa do Senhor de Sem, na casa de Sem, por sua vez. Terceiro lugar, e Canaã lhe seja servo. Então observa que aqui, nesse ponto, ele está dizendo que Canaã seria servo de quem? Servo de Jafé. Então observa que Canaã, ele seria servo do Senhor de Sem e de Jafé. Tudo isso por quê? O que Deus de fato estava nos mostrando através dessas bênçãos e maldição? O que de fato Deus estaria querendo nos mostrar através destes homens com estas bênçãos e maldições? O que o Senhor está querendo nos revelar através disso tudo? Segundo, estaria Deus amaldiçoando Canaã no lugar do seu pai? Bom, a Bíblia diz que Deus não castiga o filho pelo pecado do pai. Mas aqui nós vemos um desenfoque de Cã para Canaã. Cã vê o seu pai nu dentro da tenda. E vai dizer, Canaã seja maldito. Será que Deus estava amaldiçoando Canaã no lugar do seu pai? Algumas pessoas dizem que Canaã teve participação no episódio. Eu não acredito, porque a Bíblia não deixa base nenhuma para isso. Então eu não acredito nisso. Mas eu creio que quando há essa mudança de enfoque de Cã para Canaã, Deus está querendo nos revelar algo muito maravilhoso, que é o que nós vamos ver no decorrer do estudo. E eu vou tentar explicar para vocês como eu entendo a respeito disso tudo. Então, estaria ele amaldiçoando literalmente todos os descendentes de Cã na carne? Ou seja, Deus estaria amaldiçoando Cã e todos os seus filhos, todos os seus descendentes na carne, literalmente? O que eu quero dizer com isso? Será que todos os filhos descendentes de Cã, a partir daquele momento, seriam malditos, literalmente, independente do que eles fizessem? Será que é isso que Deus estava fazendo? Né? Em quarto lugar, estaria também Deus abençoando os descendentes de Sem e de Jafé, independentemente do que eles fizessem? Então, será que Deus ali, a partir daquele momento, iria abençoar os filhos na carne, os descendentes literais de Sem e Jafé, pelo que eles fizeram? Literalmente, independente do que essas pessoas iriam fazer, Deus estaria abençoando eles? Será que era isso de fato que Deus estava querendo mostrar? Quinto lugar, né, que nós observamos é que por não compreender essas coisas, não compreender a mensagem do texto bíblico, né, as pessoas fazem muita confusão, né, por não entender que são realidades espirituais que Deus está querendo nos mostrar. Infelizmente, esse texto que nós estamos acabando de ler e que vamos estudar sobre ele, infelizmente, esse texto já foi usado muitas vezes no decorrer da história para apoiar a escravidão. A Bíblia não apoia a escravidão, como eu vi um pastor há pouco tempo a dizer isso. Não, a Bíblia nunca apoiou a escravidão. Mas as pessoas já usaram esse texto porque não entendem o que o texto está querendo nos dizer, para dizer que os africanos são filhos de Cã e por isso eles são escravos. Muitas vezes esse texto foi usado para apoiar maldade
contra uma pessoa só por causa da cor da pele. Observa que quando nós não compreendemos a Bíblia, nós não entendemos a Bíblia, as pessoas que têm um coração maldoso, eles pegam textos isolados da Bíblia para apoiar as suas maldades. Mas a Bíblia nunca apoiou a escravidão. Nunca fez isso, né? Então, mas vamos estudar este assunto com atenção. E a partir do momento em que nós estudarmos esse assunto com atenção, eu gostaria muito que você entendesse, né, o que eu vou te passar, o que eu vou tentar explicar aqui. E se você conseguir entender da maneira que eu entendi, você vai ver e perceber que Deus, Ele nunca fez acepção de pessoas e não faz acepção de pessoa. Então, Deus não pode estar amaldiçoando os descendentes de Cã. Deus não pode estar abençoando também os descendentes de Sem e Jafé, independente do que eles fizessem. Porque isso é acepção de pessoa. Então, vamos ver, e eu quero ler 2 textos com você aqui para mostrar isso, que Deus não faz acepção de pessoa, que Deus não tem um povo privilegiado e exclui outro povo. Deus não passa a mão na cabeça de uma determinada nação e exclui outra nação. Deus não escolhe, não predestina um homem e condena outro homem. Não há isso nas Escrituras. Romanos capítulo 2, versículo de 9 a 11, está escrito assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O segundo texto que eu quero ler, Atos capítulo 10, verso 34 e 35, está escrito: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Observa o que Pedro está falando aqui. Ele está dizendo que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: pelo contrário, em qualquer nação, ou seja, nós sabemos que desde o dilúvio, todos nós somos descendentes desses 3 filhos de Noé. Toda a raça humana que existiu pós-dilúvio é descendente desses 3 filhos de Noé. E aqui Pedro está dizendo que em toda nação, ou seja, em todos os filhos de Noé, aquele que teme o Senhor, aquele que faz o que é justo e lhe é aceitável, o Senhor abençoa essa pessoa. Então, seja semita, seja cananita, seja jafenita, se essa pessoa, não importa a sua nação, ele faz o que é justo, ele obedece ao Senhor, ele honra o Senhor, Deus então o abençoa. Isso prova para nós de que de fato Deus não estava naquele texto amaldiçoando Cã e os seus descendentes literalmente, e nem tampouco abençoando Sem e Jafé literalmente. Portanto, eu gostaria de convidar você a estudar comigo essa história para que eu possa tentar explicar para você como eu entendo tudo isso. Vamos estudar cada personagem dessa história separadamente, tá ok? Nós vamos então estudar cada personagem separadamente. Talvez vou fazer cada vídeo com cada personagem, depois um concluindo, tá ok? Mas é preciso a gente entender que estes homens são 3 personagens. É necessário você entender isso. Estes 3 homens são 3 personagens que Deus está utilizando para nos mostrar realidades espirituais. Deus não está olhando para a pessoa, literalmente, deles, mas estão usando esses 3 personagens para nos mostrar realidades espirituais. Convido você a continuar esse estudo comigo, vendo vídeo por vídeo.
um em sequência do outro, para que você possa entender o que eu quero passar para você. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, que nós vamos estar falando do filho de Noé chamado Sem, o primeiro. Que Deus abençoe a sua vida.